Acho que não tem nada mais frustrante do que você trabalhar, você fazer renda extra, você dar o seu melhor, chega ao fim do mês, o dinheiro não dá. Oi, eu sou Keila Beide, eu sou cantora, tô aqui nesse espaço onde eu compartilho algumas coisas extras, as tentativas e erros que a gente faz para melhorar nossa vida financeira, para melhorar nossa vida pessoal, nosso desenvolvimento pessoal. Eu sou também estudante de economia e trabalho há algum tempo com planejamento financeiro e eu quero trazer para vocês alguns insights que são importantes para você sair do lugar, começar a se movimentar de forma satisfatória com todas as coisas que você faz. Então, se você quiser tentar, errar e acertar comigo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e fica comigo até o fim do vídeo para aprender como fazer o dinheiro dar, crescer e sobrar. Há um tempo atrás eu fiz aquele vídeo da trend de mudar de vida de 180 dias e uma das minhas metas era mudar a minha vida financeira, ou seja, conseguir fazer mais dinheiro para investir melhor. E comecei a trabalhar como afiliada, fazer renda extra pelas plataformas digitais, além dos trabalhos que eu já faço. E há muito tempo eu tenho estudado como o dinheiro funciona e quais são os passos que a gente precisa seguir para conseguir fazer o dinheiro sobrar, para conseguir ter dinheiro para investir. E é muito complicado porque tem diversos vídeos por aí mostrando passo a passo de possibilidades para fazer isso acontecer. E eu sei que quando a gente faz muito esforço, quando a gente trabalha bastante e não vê o resultado disso, é muito frustrante. E pela experiência que eu tenho vivido, eu tenho percebido que a nossa saúde emocional fala diretamente com a nossa saúde financeira. Por que a gente gasta? Por que a gente não consegue guardar? Por que a gente às vezes tem uma relação de medo com o dinheiro? Medo sim, porque às vezes a gente tem medo de ganhar dinheiro, tem medo de perder dinheiro, tem medo de que não vai dar. A gente vive numa constante... Muitas vezes a gente vive numa constante tensão. Será que esse mês eu vou fazer todo o dinheiro suficiente para pagar as contas? Será que nesse mês eu vou conseguir fechar no azul? Ou será que vai faltar alguma coisa? Então esse medo, essa angústia é uma das principais razões que a gente acaba comprando um monte de curso para ganhar mais dinheiro, às vezes entra em aposta de tigrinho. Eu nem sei como isso funciona, mas eu sei que é muito perigoso. Não entre, eu passo longe desse tipo de coisa. E a grande real é que a gente precisa olhar mais de perto, com carinho, para essa questão financeira de uma forma mais estratégica e mais racional. Por quê? Porque finanças está ligada com as nossas emoções e se a gente não tiver energia, se a gente não tiver centrado para olhar para as nossas finanças, fica muito mais difícil a gente traçar um planejamento. E os passos que eu quero te mostrar sobre o planejamento financeiro, eles são simples, mas eles demandam que você esteja bem, olhando com calma e com, vou dizer aqui, esperança para suas finanças. Porque quando a gente olha para elas já com um sentimento de derrota, já com um sentimento de não vai dar, ou quando a gente vai para as nossas finanças com um sentimento de cansaço, sabe? Ah, não, vou olhar para as minhas finanças, mas eu tenho tanta coisa para pagar, eu tenho tanta coisa para fazer e o dinheiro não vai dar. Você já está cansado olhando para ela, vai ficar muito difícil a gente sair desse looping infinito de trabalha, paga conta, às vezes dá, às vezes não dá, dá aquele desespero, enfim. A gente vai ficar nesse looping e não vai melhorar. Então, a primeira coisa que eu falo para você é: pega um momento, esteja calmo, esteja centrado e olhe com as suas finanças com carinho, como se você estivesse olhando para dentro de você, porque de certa forma é. Entenda que o dinheiro, ele é uma bênção quando ele é bem administrado e quando ele vem pra gente usufruir de uma vida melhor, de uma vida com liberdade, e é isso que a gente tá buscando. Então, a primeira coisa, como eu falei, pega um momento que você esteja muito calmo, muito tranquilo, ou tente ficar calmo e tranquilo para olhar para suas finanças. E o que é olhar para suas finanças? O primeiro passo é entender quanto que custa a sua vida. Quais são os seus gastos que, se acontecer o pior dos piores, você não tem como deixar de pagar? Quais são aqueles gastos que são fixos? Aluguel, plano de saúde, esses gastos fixos que você não pode ficar sem. Você vai olhar para esses gastos e vai ver o que é que você tem que pagar para manter a sua vida, quanto é que custa a sua vida. Começa pelos gastos essenciais, aqueles gastos que não tem como você ficar sem
De jeito nenhum, não dá pra gente ficar sem comer, não dá pra gente ficar sem morar, por exemplo, não dá pra gente ficar sem saúde. Então esses são os principais. E olha qual é o mínimo necessário para você viver. Aí você vai começar a planejar qual é um valor que você vai viver bem. Por quê? O mínimo necessário às vezes não engloba aquilo que é essencial para você viver feliz. Por exemplo, se você pensar que você vai pagar as suas contas só para comer, dormir e trabalhar, você acaba vivendo uma vida muito pesada, o que é o normal de muitos brasileiros. E de repente você precisa pensar que você precisa de um momento de lazer, que você precisa de um momento de descanso. Quanto custa esse seu momento de lazer? O que é importante para você nesse momento de lazer? É sair para comer fora? É comer um sanduíche em algum lugar diferente? É dar uma volta? É visitar uma cidade diferente? É fazer uma viagem? Qual o valor desses momentos de lazer? Quanto desse momento de lazer tem no seu dia a dia? Então você vê que a gente já viu 2 cenários, qual é aquele mínimo necessário que você precisa para sobreviver e colocando um pouquinho a mais para você viver bem. Então a gente deixa de sobreviver para viver bem. Quando você separa o que é extremamente necessário, essencial e coloca num valor base da sua vida, você começa a entender qual é o custo da sua vida. Qual é o custo da sua vida se você mora sozinho? Qual é o custo da sua vida se você tem uma família? Feito isso, compara esse custo com o que está entrando. Compara esse custo com quanto você ganha. E aí você vai ver o que está entrando, está cobrindo o que é essencial para mim? Está cobrindo o meu custo básico de vida que eu tenho para viver bem? Muitas vezes essa conta não fecha e é por isso que a gente faz renda extra, é por isso que a gente vende na Shopee. Inclusive eu tenho um grupinho de achadinhos onde eu divulgo ofertas para fazer uma renda extra. Se você quiser entrar, vou deixar o link na descrição do vídeo, mas a gente faz a renda extra porque muitas vezes esse dinheiro não tá dando. Até aqui foram 2 passos básicos para você entender melhor como funcionam as suas finanças, para você entender melhor o que está entrando e o que está saindo. Entender quanto você precisa para viver e entender quanto dinheiro entra e se isso está cobrindo ou não. A partir dali, você já tem um panorama de qual é a sua ação. E para a gente ter esse panorama, eu estou dando aqui uma explicação muito por cima. A gente precisa ter objetivos. A gente tem objetivos de curto, de médio, de longo prazo. O que é que você quer? Como é que você sonha viver? Para você entender o que é que você vai fazer, quanto custa a sua hora, quanto custa o teu trabalho, quanto você precisa cobrar. São tantas coisas que a gente precisa entender para o nosso planejamento financeiro, que a gente precisa entender para viver bem, de bem com a vida e de bem com as nossas finanças, e a gente precisa só ter um tempo na nossa semana ou no nosso mês, né, ou no nosso dia, cada um tem uma rotina, para olhar para essas finanças com carinho, para olhar para essas finanças de um jeito que você esteja centrado, tranquilo, para planejar estratégias. Não é fácil, porque quando a gente não está bem financeiramente, nossa energia vai para o ralo, mas de alguma forma a gente tem que sair desse lugar e começar a caminhar. Eu tenho um e-book, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, de planejamento financeiro para você que está começando, especialmente para afiliados, para quem vende como afiliado. Porque muitas vezes a gente não sabe quanto dinheiro a gente gasta para vender, se compra curso, se não compra curso, se vale a pena, quais são os objetivos que eu tenho, se eu guardo esse dinheiro, se eu invisto. Às vezes a gente está totalmente perdido e não sabe o que fazer. Então fiz um e-book de planejamento financeiro baratinho para você ter essa primeira visão de como se organizar financeiramente e começar a fazer o dinheiro dar e sobrar. Porque não adianta nada a gente fazer um monte de coisa, a gente fazer renda extra, a gente fazer um monte de coisa e não conseguir olhar para as nossas finanças, não conseguir olhar para esse lugar que a gente precisa ter como um autocuidado, como um momento de autocuidado, porque olhar para as nossas finanças é olhar para a gente mesmo. Então, se te interessar, o link tá aí na descrição. E se você quiser também ficar mais perto, tem um canal do WhatsApp onde eu vou divulgando os vídeos, as notícias, que chama Tentativa e Eu. Se você quiser, o canal ele é super democrático, porque você só vai ver quando você quer, não fica aquelas mensagens invasivas. Então, você pode me seguir lá e a gente vai estar conectado também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E eu tô aqui nesse momento novo pra mim de falar sobre essas coisas online. Eu sempre dei aula de música, falar sobre essas coisas pra mim é novo. Então, se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo.